Olá, meus amigos adolescentes, é muito bom ter aqui com vocês. Hoje nós estamos aqui para estudar a aula 3, que traz por título Conhecendo o Caráter de Jesus. Nós vamos aprender na aula de hoje alguns traços do caráter de Jesus, o cuidado com o próximo e também como era a sua relação com Deus Pai. Já no texto áureo, nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 16, está escrito assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O olhar de Jesus, o toque de suas mãos, a fala incisiva e a presença marcante influenciaram muitas gerações ao longo do tempo. Muitas pessoas, a partir da conversão, viveram experiências de uma forma muito marcante. A lição de hoje nos levará a uma reflexão sobre o caráter de Jesus, o cuidado que ele tinha com o próximo e o seu relacionamento com Deus Pai. Mas, para nós começarmos a entender o que é o caráter de Jesus, nós precisamos nos fazer uma pergunta: o que é o caráter? O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir, agir de um indivíduo, grupo ou povo. Após nós entendermos essa definição, nós conseguimos olhar para Jesus e identificar algumas características que indicam o seu caráter. Eu separei algumas delas para vocês. Jesus era manso, Jesus era amoroso, sábio, paciente, sensível, humilde, misericordioso, justo, puro e fiel. Mas existe um traço que se destaca de uma forma muito especial. Esse traço era o foco nas prioridades. O motivo que o Verbo se fez carne, como nós encontramos relatados lá em João, no capítulo 1, foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. E isso fica claro quando a gente lê João, capítulo 3 e versículo 16, que é conhecido como o nosso texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia relata curas e milagres maravilhosos. Por várias vezes, Jesus assentou-se na casa de seu amigo Lázaro para eles conversarem. E também em outros momentos, Jesus recebeu crianças e teve um bate-papo mais descontraído com elas. Mas uma coisa não mudava: a cruz estava logo ali. E o motivo da sua morte é para que hoje nós encontrássemos a vida. E hoje, você consegue fazer uma análise própria e se perguntar: aonde estão as suas prioridades? Ou qual tem sido o seu foco? Não é uma boa pergunta? Faz a gente pensar, né? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós temos uma facilidade de perder o foco no que estamos fazendo, não é verdade? Mas nós, cristãos, que seguimos e acreditamos em Cristo, precisamos nos parecer a cada dia mais com Ele. E com isso, nós precisamos manter o nosso foco. Problemas, eles vêm e vão. Dificuldades, as lágrimas, sofrimentos, fazem com que nós esqueçamos do nosso foco principal. Mas qual é o foco principal? O nosso foco continua sendo o céu. Manter um caráter como o de Cristo é um desafio para a nossa geração. Assim como as dificuldades nos alcançam, um dia elas terão fim. Porque após Cristo ressurgir com poder e glória, Ele deixou promessas para todos aqueles que creem nele. Ele falou assim: eu vou preparar-vos lugar. A outra promessa que ele nos deixou é: eu vou, mas deixarei convosco um Consolador, que é o Espírito Santo. E uma das promessas mais lindas que nós encontramos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
existem vários problemas nas nossas vidas que irão tentar tirar o nosso foco, mas nós precisamos manter o nosso foco em Jesus Cristo. Ele, até chegar à cruz do Calvário, não perdeu o foco e o cuidado dele para com nós e o nosso próximo. Mas, falando em próximo, a gente se pergunta, quem é o nosso próximo? Uma forma muito comum que Jesus usava para falar com as pessoas era o uso de parábolas, que eram histórias simples que tinham profundos ensinamentos. A mais conhecida dessas histórias é a parábola do bom samaritano. Ela é contada a partir de uma pergunta: quem é o nosso próximo? Com a correria do nosso cotidiano, ficamos tão ocupados que acabamos esquecendo um ensinamento muito importante que Jesus nos deixou. Ameis uns aos outros, como eu vos amei. Mas isso é um desafio enorme, não é? Mas veja Jesus como tratava o próximo de uma maneira muito especial, sem perder o foco, que era a salvação da humanidade. Ele sempre dedicava uma atenção especial a cada pessoa que o buscava. Um grande exemplo nós encontramos na história da mulher do fluxo de sangue, que você encontra lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 até o 48. Jesus caminhava para a casa de um homem muito importante chamado Jairo. Muitas pessoas o acompanhavam, mas, por um momento, tudo ficou em stand-by. Porque um simples toque na orla das suas vestes chamou a sua atenção. E o restante da história você conhece. Essa história nos traz um ensinamento que não podemos esquecer do nosso próximo. Ele, muitas das vezes, não vai se destacar do nosso lado. Às vezes, ele está precisando de uma palavra de consolo, uma mão de auxílio, um abraço solidário. Jesus nos ensina a nos preocuparmos com quem está do nosso lado, nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Sabe, aquele amigo que é quieto, que não fala com ninguém, às vezes ele está no seu grupo de amigos da igreja, às vezes ele está lá no seu colégio, mas ele não tem contato com muitas pessoas. Já pensou que ele possa estar passando por um momento de dificuldade, enfrentando algum problema um pouquinho mais sério? Às vezes, ele está aguardando somente uma pergunta. E sabe qual é? Ele precisa que você chegue até ele e pergunte: você está bem? Ou ele está aguardando uma palavra: olha, meu amigo, eu não sei como você está, mas fique tranquilo, eu estou aqui para o que você precisar. Isso nós precisamos tratar no nosso dia a dia. Se preocupar com quem está do nosso lado é se parecer a cada dia mais com Jesus Cristo. Continuando falando sobre o nosso querido Jesus Cristo, você já parou para observar como é a sua relação com o seu pai? Nunca parou para pensar? Mas, quando pensamos em relacionamento de pai e filho, temos a tendência de pensar que é um relacionamento amoroso, cuidadoso, zeloso. É uma parceria que sempre dá certo, concorda comigo? Mas você já parou para pensar como era o relacionamento do Deus Pai com o Deus Filho? A resposta ficou um pouco complicada, mas olha só, talvez não. Da mesma forma que você busca seus pais para uma resposta, um apoio, uma conversa, um diálogo, assim Jesus fazia aqui em seu ministério terreno. Foi por obediência que ele veio até a terra, como nós encontramos em João 3,16. Sempre que precisava argumentar algo, ele buscava autoridade no Pai. Em tudo, Jesus buscava uma direção do Pai, até nos desafios em seu cotidiano. Ele o buscava sempre em suas orações. Enfim, na cruz, ele cumpriu o caminho projetado por Deus para a salvação, que está escrito lá em João, no capítulo 3 e versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não
para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo se relacionou com o seu Pai, orando a ele, sendo obediente, submisso, se mostrando como servo de Deus, reconhecedor de que todo o poder e autoridade que ele possuía provinha do Pai. Citando esse exemplo de relacionamento, que nós possamos hoje nos inspirar mais em Jesus, almejar a presença do Pai diariamente, orando e buscando ser dependente da direção que Ele tem para nós. E todos os dias buscando ter uma intimidade maior, assim como Cristo fazia. Eu repito para você, meu amigo, minha amiga que me assiste nesse momento, os problemas, eles vêm e vão, mas ainda a vontade do nosso Pai Celestial continua sendo boa, perfeita e agradável. No nosso texto áureo, quando o apóstolo Paulo pergunta, na verdade ele faz uma afirmação, mas nós temos a mente de Cristo, Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que nós devemos fazer tudo da forma como ele fazia. Mas como fazer isso hoje? Parece impossível, não é mesmo? Porém, o apóstolo Paulo, nessa afirmação, ele afirma, é preciso ter a mente de Cristo. No nosso cotidiano, nós enfrentamos muitos desafios. Incerteza quanto ao nosso futuro, pessoal, financeiro. E olha, eu nem vou falar do futuro emocional. Enfrentamos várias coisas. No entanto, se buscarmos ter a mente de Cristo, tudo isso fica mais fácil. Mas então, professor, o que é ter a mente de Cristo? Quando a pessoa aceita a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela, fazendo com que ela tenha um discernimento espiritual de todas as coisas. E a partir desse momento, que começamos a fazer as coisas de uma maneira diferente, essa mudança se deve ao fato de que agora, depois que aceitamos a Cristo, somos inspirados diretamente por Jesus. Ter a mente e o caráter de Cristo não é difícil, pelo contrário, é muito prazeroso. Basta apenas se permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas e aos poucos nós buscamos viver uma intimidade com o Senhor, se entregando totalmente a Ele. Assim, todos os dias vamos lutando para conseguirmos nos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que você está passando não muda o tamanho do Deus que você serve. Ele ainda está de braços abertos, esperando por você, porque aonde Ele está, algo diferente acontece. Que Deus abençoe você, na sua casa, na sua família. Continue conosco, acompanhando a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Deus abençoe você.